A paz de Jesus, amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom estar aqui mais um dia para partilhar a palavra de Deus com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Fernando, um católico no Japão. Amados irmãos, o evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 6, os versículos de 6 a 11. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas, irmãos, o evangelho de hoje conta uma passagem que acontece no dia de sábado. O sábado era a maior instituição para os judeus, então eles tinham muitas regras a respeito do sábado. Inclusive existiam muitas proibições, muitas coisas que as pessoas não podiam fazer no dia de sábado. Só com relação aos serviços, aos trabalhos, eram 39 proibições que existiam. E até os médicos eles não podiam estar atendendo, a não ser que o paciente estivesse correndo perigo de morte. Jesus estava ensinando na sinagoga e lá havia um homem com a mão paralisada. E os mestres da lei estavam só observando para ver o que é que Jesus ia fazer. Jesus, sabendo do pensamento deles, chama o homem e o cura. Mas antes de curar, Jesus pergunta para os fariseus e para os mestres da lei o que era permitido fazer no sábado, se é permitido fazer o bem ou o mal. E eles ficam sem resposta, na verdade. É claro que nenhum deles ia responder que era permitido fazer o mal, e sim o bem. Então eles ficaram com muita raiva e tentavam descobrir uma maneira de poder acusar Jesus para poder se livrar dele. Amados irmãos, o que é permitido fazer no sábado, não só no sábado, mas em todos os dias, o bem ou o mal? Essa é a pergunta que Jesus nos faz hoje. O que é permitido? O que nós devemos fazer no dia de hoje? O que devemos fazer na nossa vida? O bem ou o mal? Tentar salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Quando Jesus pergunta se é permitido salvar a vida ou deixar que se perca, ele não está falando exatamente da morte. Jesus fala aqui sobre a salvação. Deixar uma pessoa se perder no mundo ou tentar salvá-la, tentar apresentar a salvação para essa pessoa. E é isso que Jesus nos convida a estar fazendo hoje. A estar fazendo o bem, estar salvando uma vida, estar apresentando a salvação para uma pessoa. Mas não adianta a gente estar cumprindo os preceitos da igreja, pagando dízimo, se a gente não estiver apresentando Jesus realmente para as pessoas. Se a gente não estiver levando a salvação para essas pessoas. Se a gente apenas cumprir esses preceitos, a gente só vai estar visando a nossa promoção pessoal, um status. E é exatamente isso que os fariseus e os mestres da lei faziam. Eles cumpriam os preceitos, eles seguiam de uma maneira externa as observâncias da lei, mas apenas para poderem ter lugares de prestígio, apenas para poderem ter poder sobre aquele povo. Amados, orem comigo. Senhor Jesus, obrigado por nos instruir com o teu Evangelho. Peço que nos envie o Espírito Santo para que possamos compreendê-lo da maneira correta e agir de acordo com a tua vontade. Amém.
Amados, não esqueçam de colocar nos comentários suas intenções. Tenham todos uma segunda-feira abençoada. Fiquem com Deus e até amanhã.